Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo agora esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre neopentecostalismo, né? Sobre essa variante do evangelho. Eu passei um período em igreja neopentecostal. Algumas pessoas não passaram por isso e apenas sabe por teorias, né? A pessoa ela conhece essa visão geralmente pelo YouTube, por leituras ou por experiência de outras pessoas. O neopentecostalismo ele foi uma segunda onda, né? No caso, a terceira onda do, do pentecostalismo. Existe uma grande diferença do que é ser pentecostal clássico e ser neopentecostal. O pentecostal clássico ele tem algumas doutrinas, né, que são estabelecidas, como crer no batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, continuidade dos dons. Mas ele tem uma característica de estudar a Bíblia, eles são estudiosos, eles têm a sua teologia. É claro que difere, né, teologia reformada, que são pessoas que não são continuistas, que tendem ao calvinismo, e os pentecostais, que creem na continuidade dos dons, eles acabam dando bastante ênfase no batismo com o Espírito Santo, evidência com falar de línguas, e eles são arminianos. Existem diferentes pontos do Evangelho que não agride a fé em si. Por quê? Porque tanto os arminianos quanto calvinistas, eles creem em comum que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Messias, que há apenas um Deus, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, que aguardamos a volta de Cristo. Independente da visão, se vai ter arrebatamento antes ou depois, mas existem doutrinas incomuns que levam à salvação da pessoa, tanto o reformado quanto o pentecostal. Quando Lutero ele fez a reforma, ele protestou contra a Igreja Católica, teve o início o luteranismo. E, de fato, nunca foi intenção que tivesse diversas denominações como hoje e tivesse diversas igrejas com diversas divisões. O grande problema são as divergências de opiniões. As pessoas elas começam a divergir das suas opiniões. As pessoas elas começam a não concordar com um tipo de doutrina ou alguma interpretação mal feita e a pessoa ela acaba indo para um caminho de abrir a sua própria igreja. E isso foi se multiplicando. No início existia, né, algumas igrejas mais tradicionais e com o tempo foi ficando algumas outras igrejas como Pentecostais, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo. E as igrejas comumente elas tinham concílios, né? Elas tinham, como posso falar, existia uma organização interna, sua diretoria, que não havia apenas um dono. E com isso, e com isso, as igrejas neopentecostais elas surgiram como se fosse um novo movimento pentecostal. E existem diferenças. Neopentecostais, eles acreditam, né? Eles dão maior ênfase na teologia da prosperidade. E temos grandes igrejas neopentecostais que eu posso falar que são igrejas originais. Os neopentecostais originais, né? Neopentecostais de origem.
E esses neopentecostais de origem, a gente conhece como Igreja Mundial, Igreja Universal, é, Igreja da Graça, que são aqueles neopentecostais que estão na mídia, que estão na TV, que a ênfase sempre foi a teologia da prosperidade, essa é o maior foco. No início, tinha com um foco muito grande na libertação, expulsão de demônios, né? Em cima do púlpito da igreja, entrevista com demônios. Essa era uma ênfase que se tinha bem no início. Isso foi sendo modificado com o tempo. Novas doutrinas foram implementadas, novas visões foram implementadas. No início, né, se tinha essa visão forte da teologia da prosperidade, do determinismo. Você tinha que determinar, eu determino isso, como se você mandasse no próprio Deus. O poder da palavra, né? A teologia do determinismo, a teologia da conquista, a teologia da prosperidade, que se você não tivesse dinheiro é como se o diabo dominasse a sua vida. E de fato, a gente percebe que o Novo Testamento ele não é muito bom para a teologia da prosperidade, para o neopentecostalismo. Porque no Novo Testamento a gente vê um Jesus que não tinha aonde reclinar a sua cabeça, a gente vê perseguição dos cristãos, a gente vê todos os discípulos de Cristo, né, os apóstolos, todos eles quase todos morreram, foram perseguidos. O próprio apóstolo Paulo sofreu naufrágios, ele sofreu chibatadas, sofreu perseguição. E percebemos que o próprio Jesus falou que em meu nome vocês serão perseguidos. E de fato, aquele que prega realmente o evangelho da cruz, o evangelho da graça, ele é odiado por todos. Porque a teologia da prosperidade, que é implementada dentro do neopentecostalismo, ele tem uma visão muito materialista. Porque os pentecostais clássicos, eles tinham aquele pensamento: eu preciso me santificar, me preparar para a volta de Cristo. Eu quero que Jesus volte. E o neopentecostal ele fala: não, Jesus não precisa voltar agora. Eu tenho que desfrutar das bênçãos aqui da terra. Eu tenho que desfrutar dos votos que eu fiz, porque eu preciso receber. Eu preciso ter dinheiro, eu preciso desfrutar. Então, o foco do neopentecostalismo sempre foi o bem-estar do ser humano, o materialismo, e isso acaba gerando crentes materialistas, pessoas que de fato não conhecem o verdadeiro evangelho, pessoas que não entendeu qual é o propósito. Então, nessas igrejas neopentecostais, a maior ênfase é o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele se refere dando muita ênfase à vida, né, dos grandes nomes como Salomão, como o rei Davi, como reis da antiguidade, e sempre colocava na evidência da prosperidade que tinha na mão deles. É, Na época, né, o Salomão foi um dos homens mais sábios do mundo e mais ricos também. Então, os reis, né, eles eram ricos, grandes pessoas como Jó, como Abraão, eram pessoas que tinham riquezas, porque de fato Deus quis abençoar eles. Mas isso é um pouco diferente do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é uma nova aliança, é um novo mandamento, e percebemos que o Evangelho da Graça, essa questão da riqueza não existe uma ênfase, porque a ênfase é no espiritual. A ênfase é dada na perseguição pelo nome do Messias, pelo nome de Cristo. E vemos apóstolos que sofreram demais. Então, quando você prega o Novo Testamento numa igreja neopentecostal, o povo vira a cara, eles desprezam, não gostam, porque não querem escutar sobre
arrependimento, eles não querem escutar sobre a volta de Cristo, porque isso iria atrapalhar os seus planos. Porque eles precisam prosperar na terra. O foco é na terra, o foco é no material. Então, se Jesus voltar, isso vai atrapalhar muito os neopentecostais. E são pessoas que começam a dar uma ênfase maior no Antigo Testamento. Os pregadores neopentecostais, eles dão maior ênfase total no Antigo Testamento. O Novo Testamento é até falado, mas é pouco, né? Ele não é tão falado assim. E algumas características dentro de igrejas neopentecostais. Geralmente o líder, ele é o dono da igreja, ele manda. Até pode existir um presbitério, até pode existir um entre aspas, um estatuto que não é respeitado, porque de fato quem manda na igreja é o líder da igreja, né? Geralmente é o pastor, geralmente é o bispo, é o apóstolo, e eles que mandam na igreja. E o que que acontece? É, quando um líder neopentecostal comete um erro, ou geralmente é passado para a reunião, mas ele acaba manipulando, porque todos estão na mão deles. Não existe uma punição, esse líder, porque ele vai falar assim, não, não é assim, dessa forma, é do jeito que eu quero e acabou. Geralmente são narcisistas, eles são manipuladores, eles têm a sua denominação, eles não pensam no reino de Deus, eles pensam em ter a sua igreja. Eles não gostam de fazer evangelismo longe da sua igreja. Por quê? Porque se você fizer evangelismo fora do campo, da área da sua igreja, você está perdendo membros. E membros são convertidos em dízimos, em ofertas. Então, o maior foco de líderes neopentecostais é ganhar membros fixos na sua igreja para captar dinheiro. Esse é o maior foco. Que os seus membros sejam dizimistas e ofertantes. Eu não sou contra dízimo, oferta é voluntária. O dízimo eu entendo que no Novo Testamento realmente não tem base bíblica para isso. A gente percebe que o apóstolo Paulo não deu ênfase ao dízimo, o Novo Testamento não dá ênfase. Eu mesmo dou meu dízimo, porque eu sei que a igreja que eu congrego hoje é uma igreja séria, é uma igreja que utiliza de forma correta, mas se a pessoa não quiser dar dízimo, é uma opção dela. Deus não vai punir essa pessoa, mas as igrejas neopentecostais elas acabam ameaçando as pessoas, né? Elas falam que se a pessoa não der o dízimo, ela essa pessoa ela vai ser amaldiçoada e até mesmo perder a sua salvação. Isso é algo terrível. E o que que acontece? De fato, igrejas sérias, elas se preocupam com a alma da pessoa, né? Elas se preocupam com a vida com Deus. Igrejas sérias, elas não estão se portando se a pessoa vai congregar na sua igreja ou não. Ela se porta com o reino de Deus. O ide que o próprio Jesus falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E neopentecostais, eles têm a sua denominação sectarista. São sectaristas. Quem sai da sua denominação são taxados como inimigos. Mesmo se você sair bem. Se você sair com uma carta, se você sair conversando com o seu líder, vai dar na mesma. Ele vai te difamar, vai falar mal de você, ele vai falar que você é perigoso. As pessoas vão começar a te bloquear nas redes sociais.
As pessoas vão te bloquear e vão inventar muitas mentiras suas. Se você sair mal, né? Sair mal que eu digo é sair sem avisar, sair brigado e sair bem, vai dar no mesmo. Vão te bloquear no WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram, vão te difamar, vai falar mal de você, vai inventar mentiras. E isso é uma coisa comum nesse meio neopentecostal. Eles dão ênfase total em barganhas, eles têm que dar a oferta, porque eles já pensam em algo em troca. Não é a questão de contribuir por amor. Quando você contribui o seu dinheiro na igreja, você sabe que o seu dinheiro está sendo investido para o seu próprio bem-estar. O ar-condicionado, as cadeiras que você senta, o sustento da igreja. Isso é uma coisa normal. A gente não precisa explicar isso. Igreja é uma instituição que o objetivo é não ser lucrativa. Mas o neopentecostalismo ele foca no lucro. Ele foca na barganha. Transformam em cristãos, né? Crentes que fazem a troca. Não, eu tenho que dar a minha oferta porque eu quero ser abençoado. Então a motivação dessas pessoas é ofertar por interesse. É fazer o voto para conquistar algo que você não tem, para mover os céus. E a gente sabe muito bem que a gente não tem poder nenhum em controlar Deus. Nós não temos controle nenhum sobre Deus. Nós oramos, é o que a Bíblia nos orienta. Orar sem cessar, orar, pedir direção a Deus, fazer a vontade de Deus e que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade de Deus, não a minha vontade. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Que seja, venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Mas as pessoas acabam caindo nessa cilada. Ela faz voto com dinheiro, achando que Deus é obrigado a cumprir aquele voto. E o que acontece na maioria das vezes? Aquilo que a pessoa pediu não aconteceu e a pessoa se frustra. A pessoa não aprende os fundamentos do cristianismo, a pessoa não aprende o evangelho de fato e a pessoa, por qualquer bobagem, ela acaba se afastando da fé. Ela sai da igreja com ódio, achando que todas as igrejas são a mesma coisa. Porque ela acaba olhando para o neopentecostalismo e achando que esse é o modelo da igreja de Cristo, mas não é. Isso foi uma distorção. Isso foi algo distorcido. É aquilo que lá no livro de Pedro fala. Se eu não me engano, acho que é 1 Pedro, capítulo 2, que fala que farão negócios com palavras persuasivas, né? Lobos devoradores. Eles usam a própria Bíblia para distorcer, para captar recursos, dinheiro para si próprio, enganando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não param para ler a Bíblia, nem o básico. Interpretação de texto, interpretação básica de um texto. As pessoas têm preguiça. Elas não leem a Bíblia. Então, qualquer porcaria que é dito em cima de um púlpito, as pessoas engolem e acreditam como verdade absoluta. Vem um líder falando, você vai dar R$ 500, sua vida vai mudar. E a pessoa dá e a vida não muda. Pode acontecer de mudar, sim, pode acontecer. Deus é misericordioso, Deus ele faz o que ele quer. Mas a maioria das vezes não acontece nada. Essa pessoa dá o seu dinheiro e essa pessoa ela fica totalmente frustrada. E a pessoa começa a questionar. Ué, mas eu fiz o voto, eu dei o dinheiro e como eu falei, né, o neopentecostalismo tradicional, que tem as características da Universal, da Mundial, ele começou a ser modificado quando começou a vir a visão apostólica. É, tudo começou na Colômbia, né? O pessoal pegou a visão apostólica e resolveram criar um ministério apostólico, né? Resolveram falar, não, temos apóstolos no dia de hoje. E com a visão apostólica veio ao Brasil, veio algumas doutrinas
que foi implementada nas igrejas. Doutrina da honra, teologia da prosperidade, algo que já tinha antes, teologia da conquista, cultura da honra e uma coisa que é nova, novidade, que é primícias para sacerdotes. A teologia da prosperidade é algo que já tinha já na Universal. A teologia da conquista também é algo que já tinha. E começou a trazer novos elementos. A cultura da honra. Honrar o seu líder. Honrar aquele que está acima de você. E a própria Bíblia fala para honrar uns aos outros. E de preferência honrar os menores da casa. Esse é o aconselhamento que o Novo Testamento diz. Mas como a ênfase do neopentecostalismo é no Antigo Testamento, então a gente vê um nível de honra que era atribuído à monarquia na época. E esse povo quer pegar a tratativa daquela cultura que se tratava de um rei e quer trazer aos dias de hoje. Quer que as pessoas tratem o seu líder como rei. É claro que temos que ter respeito, é claro que devemos honrar uns outros, é claro que o seu pastor você deve, né, um devido respeito a ele. Mas a cultura da honra é uma desgraça porque ela começa a colocar acepção de pessoas. Você acabar tratando o seu líder de uma forma especial porque ele é o seu líder. E você acaba não honrando o seu irmão que está do seu lado. Você acaba dando presentes caros, porque se você não der algo caro, é como se você não honrasse ele. Então essa cultura da honra, ela foi um meio introduzido dentro da visão apostólica, na visão neopentecostal, de uma forma para manipular os seus membros com honrarias. Por quê? Já que você honra o seu líder de forma extravagante, você não pode questionar ele nunca. Porque se você questionar ele por alguma doutrina estranha, que não é compatível com as escrituras, se você. é, eu não digo nem bater de frente, de forma educada, sentar com ele, questionar, mostrar na Bíblia, ele vai falar assim: você não está me honrando. Você é um rebelde, você é um questionador, você deve me honrar, não deve me questionar. Então essa praga dessa cultura da honra, ela veio, né, com o objetivo de fazer essa manipulação, porque ela acaba prendendo as pessoas a não questionar nada. Veio a doutrina de primícias, algo que forçaram demais o texto para trazer os dias de hoje. A gente sabe que em Ezequiel 44 e também a lei do Antigo Testamento, o povo ele entregava primícias. O povo pegava 30%, 30% não, pegava 30 dias do seu salário, né? Pegava o seu salário e dividia por 30. Essa parte era dada ao sacerdote da época. Por quê? O sacerdote, ele tinha acesso direto a Deus. Porque naquela época, o mediador entre Deus e os homens era o sacerdote. Tomando uma água aqui rapidinho. E naquela época, é, existia, né, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos era destinado apenas ao sumo sacerdote, uma vez ao ano, que era feito um sacrifício anual pelo povo. Então, naquela época, o povo não tinha acesso direto a Deus. O povo ele precisava do sacerdote, aquele sangue temporário que não servia para nada, né? A expiação, aquele sangue de animais que eram derramados naquela época, que servia apenas como uma cobertura temporária. Deus ele estava preparando o melhor. Deus estava preparando Jesus Cristo, o Messias, né? É por isso que Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue e essa foi o sacrifício perfeito. O véu se rasgou e hoje não temos um mediador entre Deus e os homens, né? 1 Timóteo capítulo 2
fala que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador. E eles trouxeram essa doutrina para o dia de hoje, dizendo que se você dá a primícia para o sacerdote, a bênção está retida dentro dele e a mente criativa de Deus ela vai ser ativada e a pessoa vai receber bênçãos criativas de Deus. Isso é um absurdo, é uma imensa heresia. E muitos da visão apostólica trouxeram isso de forma malandramente. Por quê? Para pensar comigo. O pastor já recebe seu salário, o pastor ele acaba recebendo mais uma gratificação que seria as primícias. E a primícia que ele resgataram do Antigo Testamento, não existe fundamentação bíblica nenhuma no Novo Testamento. Isso é algo que está fora. Eles usam textos forçando, né? Usam vários textos isolados, tentando forçar essa doutrina de primícia para o sacerdote. E a primícia não é para a igreja não, tá? É para ele gastar como ele quiser. E ele afirma que quando ele recebe essa primícia, a bênção que está retida no sacerdote é passada para a pessoa. Aí eu te pergunto, por que temos um mediador hoje? O mediador seria o pastor, seria o apóstolo, o bispo? Isso é um equívoco, isso é uma pilantragem, uma malandragem. Então as igrejas neopentecostais, elas começaram a ser modificadas e trazer essas inovações para enganar o povo. E as pessoas que estão de fora, elas veem isso, elas pensam que a igreja é um local só para pedir dinheiro. Todo pastor é ladrão. Então essa visão equivocada, ela vem do neopentecostalismo. Essa praga que tem atrapalhado o evangelho no Brasil, porque o cristão honesto, o cristão bíblico, temente a Deus, ele despreza essas doutrinas falsas, porque essa doutrina do neopentecostalismo, ela acaba gerando pessoas interesseiras, pessoas que só esperam de Deus aqui nessa terra, elas só esperam conquistar coisas, esperam ser felizes na terra, mas elas não se preocupam com sua vida espiritual, elas não têm a preocupação em ter uma vida de santidade, acabam não tendo uma vida para aguardar a vinda de Cristo, porque o objetivo da igreja é: estou aqui orando para aguardar a volta de Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é permanecer até o fim para a volta de Cristo. Independente se é calvinista, se é arminiano, não importa. O importante é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Esse é o importante. E esse foi o grande objetivo do Novo Testamento, né? E os apóstolos desejavam isso, a volta mais rápido possível de Cristo. É claro que temos os nossos afazeres aqui na Terra, é claro que temos as nossas profissões, a nossa carreira, o nosso trabalho, é normal. E Deus ele quer nos abençoar, claro que ele quer que a gente corra atrás, quer que a gente estude, né? Quer que a gente tenha uma formação. E quando você tem uma vida íntegra com o Senhor, quando você tem uma vida de adorar a Deus, Deus ele te abençoa. É normal isso. Mas não fique querendo apenas, esperando de Deus apenas a bênção. Porque Deus ele faz o que ele quer. Olha o que Deus fez com Jó. Testou Jó para ver se ele era fiel. O próprio Deus permitiu Jó passar todo o sofrimento. Mas qual foi o final? O final foi a restauração, porque Deus é amor. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é justiça. Então, infelizmente, o neopentecostalismo, ele tem crescido demais aqui no Brasil. Ele tem crescido de uma forma exponencial. Exponencial. A maioria das igrejas estão neopentecostalizando. Eu vou explicar um pouquinho como é o processo de neopentecostalização. A igreja, ela começa a mudar. Eu vou falar alguns pontos, tá, gente? Aqui é um bate-papo. Eu vou falar um pouquinho como que isso acontece.
No início, a igreja, né, ela faz evangelismos, ela tem aquele grande interesse em ganhar almas, né? É, conquistar, né, aqueles que são eleitos de Deus, pregar o evangelho, porque o nosso objetivo é pregar o evangelho, pregar a Cristo, que o Espírito Santo de Deus, né, ele toque os corações, que as pessoas elas desejem em seu coração a se voltar a Cristo, a renovar sua aliança com Deus. O grande objetivo do evangelho sempre foi esse: fazer discípulo aqui na terra. E como que a igreja começa a se neopentecostalizar? Infelizmente o dinheiro ele começa a falar no coração, né, do líder. E eu sei que existem líderes que são equivocados, que entraram nessa porque aprenderam dessa forma mesmo. E existem alguns que realmente já planejam isso mesmo. Alguns planejam enriquecer. E essa é a melhor forma de enriquecimento. O que eles fazem? Primeira coisa, você não pode mudar a doutrina da igreja de forma muito radical. Vou tomar água rapidinho aqui, tá, gente? Rapidinho. Eita, água geladinha. Você não pode mudar a doutrina da igreja de uma forma muito radical, porque o povo vai perceber o povo vai ser da igreja. Geralmente esses líderes fazem mudanças lentas. Eles começam a trazer um pouquinho da teologia da prosperidade, começam a implementar campanhas. O povo começa a ir para a igreja não com foco em adorar a Deus e glorificar o nome de Deus, não. Porque o nome culto ele serve para adorar a Deus. E as pessoas elas começam a querer ir para a igreja para buscar algo. Esse é o objetivo. Primeiro começa a colocar nomes específicos nos cultos, né? Não, é culto da busca da vitória, é culto do milagre, é culto disso. E as pessoas começam a buscar a igreja para resolver problemas. Então começa por aí. Começa a colocar campanhas, correntes, que você precisa dar tanto, precisa dar dinheiro para você conseguir ter algo de Deus em troca. Só que isso é uma coisa que começa de uma forma bem sutil. Porque se você for muito agressivo no início, o povo vai recuar e não vai aceitar. Então, o líder, né, ele geralmente aquele líder narcisista, que ele é um líder, né, que ele é uma pessoa persuasiva, geralmente carismático, ele começa a enrolar o povo, enganar o povo. E o povo vai cair nessa por quê? Porque não lê Bíblia, não tem entendimento, e tudo aquilo que ele fala vai acreditar. E tem que ser algo bem sutil. Começa a trazer a visão apostólica para a igreja. Teologia da prosperidade, começa a trazer a cultura da honra, que você começa a não poder questionar nada. Você começa a aprender a ler livros, né? Ler livros que você tem que honrar, cultura da honra. Começa a trazer a doutrina da primícia de maneira bem lentamente para dentro da sua igreja. Isso é uma coisa, tá? Que geralmente demora 2, 3, 4, 5 anos para ser bem implementada. E é uma forma lenta que quem está lá dentro você não percebe. Você até começa a se questionar, você começa até a achar estranho, mas você tem medo porque foi feita uma lavagem cerebral na sua mente, no seu cérebro, que você começa a ter medo de questionar, porque se você questionar, você está indo contra Deus. E isso é uma coisa que começa a ser gerada na mente, né? Então é por isso que as pessoas não saem desse lugar, porque elas têm medo. Elas falam assim, não, não posso sair, porque se eu sair eu vou ser amaldiçoado. Se eu sair sem direcionamento de Deus, a minha vida não vai para frente. Então essas são ameaças que começam a ser jogadas do púlpito de forma é, rotineira, que a sua mente começa a ser construída de uma forma que você começa a aceitar aquilo sem perceber. E quando você vai ver, você já está atolado, você já está totalmente envolvido nisso. E o que acontece? É, algumas características de igreja neopentecostal lá dentro. Quando você entra no ministério, quando você está envolvido, você jamais pode questionar nada, porque se você questionar alguma coisa você vira rebelde.
você acaba sendo obrigado a ir para os cultos. Você não. Ai, perdão, gente, espirrei aqui. Você começa a ser cobrado aí nos cultos. Se tiver uma igreja ou duas ou três igrejas, dependendo da denominação, a sua vida é igreja, tem que ir todo dia, todo dia. Se você faltar ao culto sem dar uma. Como posso falar? Se você faltar ao culto sem dar uma justificativa, você é penalizado, você começa a ser questionado porque faltou. Você não pode faltar se você for no aniversário. Começa a jogar indiretas do púlpito, né? Geralmente são líderes que jogam muitas indiretas do púlpito, manipuladores, eles vigiam suas redes sociais, vigiam seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp. Se você postar alguma coisa de uma outra igreja, ele começa a te vigiar, começa a te dar, entre aspas, conselhos. Ele vai falar assim, ó, eu não recomendo você postar essas coisas aí não. Esse líder aí é isso. Você começa a ser privado de ler outros livros. Te trata igual a criança. Você não pode fazer nada. Você acaba sendo manipulado dentro daquela denominação. Comportamento de seita. Comportamento de seita. Porque a seita, ela é sectarista, só presta quem está ali, quem sai não presta mais. Amizades dentro de igreja neopentecostal é a pior coisa que tem. Por quê? Você está ali, enquanto você serve, enquanto você ajuda, você presta, você serve para alguma coisa. A partir do momento que você sai, você perde todos os seus amigos. Eles vão te bloquear, você vai ser difamado. Então o lobo, né, o lobo da igreja neopentecostal, ele geralmente vai manipular os membros que já estão lá, reuniões de ministérios, e eles vão difamar. Vai falar assim, olha, fulano saiu, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é rebelde, desobedeceu a visão do líder, da visão do apóstolo, da visão do bispo. E na União Pentecostal, ser pastor é pouco, tá? Tem que ser bispo, tem que ser apóstolo, tem que ser semideus. Tem que ser cargos maiores, porque se você for apenas um pastor, você não presta. A sua unção é pequena. Essa é a visão que eles têm. Então, um conselho que eu dou. Se você está numa igreja que só fala de dinheiro, só fala de arrecadação, só fala de voto, você percebe que essa igreja não existe um foco na evangelização. Você percebe que só evangeliza perto da igreja. Por quê? Se você evangelizar longe da igreja, essas pessoas são dinheiros. Essa pessoa é vista como um cifrão, como dinheiro. Por quê? Evangelizar fora da denominação é prejuízo, porque essa pessoa vai para outra igreja. E os neopentecostais adoram evangelizar perto da sua própria igreja. Por quê? Porque você vai direcionar essa pessoa para a sua igreja, é claro, é óbvio. Você vai evangelizar, falar assim, olha, vai ter culto, aceita Jesus, não sei o que e tal. Aqui, a minha igreja é aqui, ó, perto da sua casa. Porque o interesse em missões não existe, porque é prejuízo. Missões para quê? Não vai trazer lucro para sua igreja? Vai evangelizar debaixo da ponte para quê? Vai dar quentinha para quê? E ir em presídio pregar o evangelho piorou. Vai perder tempo para quê? Ir no presídio pregar o evangelho para os presos lá, né? E eles não têm dízimo, eles não têm oferta, estão presos lá, vou lá para quê? Porque quem se preocupa com o reino de Deus, ele vai lá para pregar o evangelho. Ele vai falar a verdade, ele vai pregar Cristo, para que essas pessoas tenham uma segunda oportunidade, que Cristo transforme a vida dessas pessoas. Mas o neopentecostal não. O neopentecostal odeia presos, eles odeiam esses lugares, porque vai perder tempo. Missão não é prioridade, pregar na rua não é prioridade, pregar nos presídios e nos asilos não é prioridade. A prioridade é fazer evangelismos da porta da sua igreja, perto da igreja, porque o objetivo é captar recursos. O objetivo é captar dizimistas e ofertantes. Aí a pessoa tem que fazer rifas dentro da igreja, a pessoa tem que se matar para conseguir
para dar ofertas, dízimos, voto, festa das primícias, primícia para o sacerdote, para o líder, para o bispo, para o apóstolo. Tem que fazer o voto, porque se você não fizer voto, se você não pegar o envelope, o ministério está te vigiando. Se você faz parte de um ministério, piorou. Porque todo mundo levantou, pegou o voto, e você não pegou, ele vai começar a te vigiar. Pô, fulano tá dando dinheiro. Fulano não é fiel. Fulano não pegou o voto. Eu não vejo fulano ofertar. Eu não vejo fulano fazer isso. Então eu vou falar, meus irmãos. A pior desgraça que tem é fazer parte de uma igreja neopentecostal. É uma seita. Procure uma igreja bíblica. Procure uma igreja que prega a Cristo. Procure uma igreja séria, que fale da verdade, que fale do Evangelho. Esse foi um relato simples, tá? Poderia ficar o dia todo falando sobre mais, mas algumas características de seita, de igrejas neopentecostais. É um dos piores ambientes para se frequentar, ambiente tóxico, infelizmente. E uma tristeza que a maioria das pessoas que não conhecem a Cristo ainda, elas acabam achando que todas as igrejas são assim, e não é verdade. E elas também acabam saindo do evangelho e indo para outras religiões, se perdendo. A pessoa se perde, porque ela acha que a igreja é aquilo. Quem frequenta a igreja neopentecostal, ou ela se afasta, ela vai para uma outra religião, ou ela vai para o mundão mesmo, se desvia de vez. Quem vai para igrejas saudáveis, elas chegam cheias de traumas. E elas precisam ser tratadas, né? Elas precisam a começar a aprender de novo. A pior coisa que tem é quem foi discipulado, criado na igreja neopentecostal, porque ela vai ter que reaprender o evangelho. Quem já veio de uma igreja histórica, uma igreja mais saudável e acabou passando pelo neopentecostalismo, porque acontece muito. Muitas igrejas neopentecostalizam. As igrejas começam bem, passam um período, elas viram neopentecostais. E quem está nesse meio acaba saindo de lá e procura uma igreja saudável, tá, gente? Aí o meu conselho que eu dou, tá? Cai fora de igreja neopentecostal, ore ao Senhor Jesus, peça direção a Deus para uma igreja séria, igreja bíblica, igreja que você vê que a obra de Deus é feita de maneira certa e correta. É claro que vai ter problemas, todo lugar vai ter problema, mas analise as doutrinas, analise se tem cultura da honra, analise se tem visão apostólica, apóstolo, cai fora disso. Analise se essa igreja tem primícia para líder, se tem visão da honra, cultura da honra, cai fora disso. Esse é o meu conselho, tá? Que Jesus os abençoe. Tenha uma vida abençoada pela graça e na paz de Jesus Cristo, tá, meus irmãos? Procure uma igreja saudável. Em nome de Jesus. Amém.